Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Sabedoria Prática para a Vida. Quem vos fala aqui uma vez mais é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico no Tucuruvi, em São Paulo. E essa é a nossa aula número 36 e hoje nós vamos aqui, com a permissão de Deus, estudar o capítulo 4 do livro de Eclesiastes. Muito bem, queridos, então eu vou começar lendo aqui com vocês os 3 primeiros versículos do capítulo 4 de Eclesiastes, que dizem então o seguinte: Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então, muito bem, meus queridos, eu vou tentar explicar esses versículos aqui para vocês, mas antes, a gente sempre tem que ter em mente, né, a perspectiva da qual Salomão escreveu esse livro de Eclesiastes. Então é sempre importante a gente lembrar, né, que Salomão aqui nesse livro, ele vê a vida, né, ele olha para a realidade da vida com uma boa dose de realismo, mas com um pezinho ali no pessimismo, né? A gente percebe isso. Salomão, ele olha para o lado, muitas vezes aqui nesse livro, ele olha para o lado escuro da vida, ele olha para o lado nublado da vida, né? Ele não olha para o lado ensolarado da vida, né? Porque a nossa vida aqui na face da terra, existe aquele lado mais ensolarado, né? As coisas boas da vida, e existem as coisas difíceis, né? Que são reais de fato, né? Mas que são tristes da vida, né? Então, né, nesse livro aqui, parece que Salomão, né, ele já está com uma certa idade, ele já está um pouco assim, vamos dizer, desiludido, né? Então ele está olhando a vida com um realismo, é verdade, é um realismo, mas com um pezinho ali no pessimismo, né? Então, ele não deixa de falar verdades, né? Como eu estou falando, mas ele está olhando para um lado assim mais sombrio da vida, né? Da existência. Então, por exemplo, aqui ele começa dizendo que ele notou, né? Observando as pessoas, a sociedade, ele viu então todas as opressões que se fazem debaixo do sol, né? Então ele percebeu que existe muita injustiça na face da terra, que existe muita opressão, que existem muitas pessoas opressoras que estão oprimindo, né, os mais fortes, os mais poderosos, muitas vezes oprimindo os mais fracos, né, os mais desprotegidos, vamos dizer assim. Até quando eu estava lendo aqui, né, eu me lembrei, por exemplo, do caso da escravidão, por exemplo, né, que é uma página muito triste da história da humanidade, né? A escravidão aconteceu aqui no Brasil, aconteceu em muitos outros países, né? E aconteceu e acontece, né? Na história humana, a escravidão acontece na história humana durante muitos séculos, né? E até hoje, se você for pensar, talvez exista, né, algum tipo de escravidão, o trabalho escravo, por exemplo, em que a pessoa trabalha muito, né, sem condições de trabalho e recebe muito pouco, né? É uma espécie de trabalho escravo, às vezes até sem condições de sair do local de trabalho, às vezes preso ao local de trabalho. Então, a gente sabe, né, que infelizmente, né, existem muitas formas de opressão eu citei aqui algumas, mas existem, né, muitas outras formas de se oprimirem as pessoas
Então, Salomão ele começa aqui dizendo, né, esse capítulo 4, esse capítulo 4 começa dizendo então que Salomão ele viu todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E aí ele continua dizendo aqui: vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos, né? Então ele está dizendo aqui que os oprimidos, eles, além de chorarem, além de derramarem as suas lágrimas, muitas vezes não havia, né, e nem há ninguém para consolar os oprimidos, né? É isso que Salomão está dizendo aqui. Então, a partir dessa observação que ele faz da vida aqui, ele diz o seguinte, no verso 2: pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, não é? Mais do que os que ainda vivem, né? Então, se você olhar para a vida, para a realidade da vida, por esse prisma nublado, como ele está olhando aqui, então você vai chegar a essa conclusão, né? Que os que já morreram são mais felizes dos que os que ainda estão vivos, né? E aí ele dá um passo adiante ainda no versículo 3 e ele diz assim: porém, mais do que uns e outros, né? Ou seja, mais do que os que vivem e mais do que os que já morreram, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol, né? Então, ele diz que dessa perspectiva, né, como eu estou falando, dessa perspectiva triste, dessa perspectiva nublada aqui que ele está olhando a vida, ele fala primeiramente que os que já morreram são mais felizes do que os que estão vivos e que os que nem nasceram ainda são mais felizes do que os que já morreram e do que os que ainda estão vivos, né? Então, é isso que eu estou dizendo, né? Uma perspectiva assim bastante realista, não deixa de ser realista, né? O fato de que as pessoas sofrem, de que há opressão mesmo nesse mundo, né? De que às vezes a pessoa oprimida não tem nem alguém para consolá-la, né? Isso é fato, né? Bom, mas ele está olhando aqui para a realidade da vida de um prisma bastante triste, bastante pessimista, como diz aquele autor que eu já citei, bastante mal-humorado, né? Então eu quero ler alguns comentários aqui para vocês. Por exemplo, aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal diz que Salomão via opressão por toda parte e via também que os oprimidos não tinham ajuda, né? E continua aqui o comentário dizendo: hoje continua a haver muita opressão no mundo. E é fato, né? É verdade, nós percebemos muita opressão ainda no mundo, né? Também um outro comentarista diz aqui o seguinte: o sofrimento dos oprimidos é tão injusto e solitário que Salomão, com grande emprego de licença poética, argumenta que não existir pode ser melhor do que existir, né? Quando ele fala que aquele que não nasceu está em melhor condição do que aquele que está vivo ou até mesmo daquele que já morreu, né? Então, por isso que esse comentarista diz aqui que o sofrimento dos oprimidos é tão injusto que Salomão, com grande emprego de licença poética, argumenta que não existir pode ser melhor do que existir, né? Ainda eu quero ler aqui um outro comentário, um terceiro comentário sobre esses versículos, onde o comentarista ele faz um comentário um pouquinho mais complexo, mas eu gostaria de ler com vocês, que ele diz o seguinte: Deus é o juiz, mas a justiça de Deus não está sujeita ao nosso julgamento. Na qualidade de justiça de Deus, ela pertence ao seu tempo, né, ao tempo de Deus, embora possa estar oculta do nosso tempo. Aquele que não entende isso não tem outra alternativa senão dar mais valor à morte do que
a vida, né? Então veja, esse comentarista aqui, ele está dizendo que Deus é o juiz, né? Nós concordamos que Deus é o juiz dos juízes, né? O juiz por excelência. Mas, diz esse comentarista, a justiça de Deus não está sujeita ao nosso julgamento, né? Nós não podemos, nós não podemos querer julgar a justiça de Deus. Quem somos nós para julgar a Deus como juiz que ele é, né? Então, talvez aqui tenha havido em Salomão, né, uma pontinha aqui, talvez de acordo com esse comentarista, quem sabe Salomão aqui, ao fazer esse comentário, talvez, estou dizendo talvez, quem sabe Salomão tenha tido por objetivo aqui colocar Deus no banco dos réus, né? Então, julgar a justiça de Deus, julgar Deus como um juiz, não é, que Deus é, não é? Porque é aquela pergunta que às vezes vem à nossa mente, né? Por que Deus permite, né? Por quê? Por que Deus, se Deus é todo poderoso, né? Por que Deus permite tanta opressão, tanto sofrimento na face da terra? Se Deus tem poder para impedir que isso aconteça, por que ele permite isso? Então, segundo esse comentarista aqui, eu penso que está aqui nas entrelinhas desse comentário, que Salomão pode ter aqui nesses versículos, Salomão pode ter levantado essa questão, né? Então, esse comentarista continua argumentando o seguinte, que na qualidade de justiça de Deus, ela pertence ao tempo de Deus, né? Então, a justiça de Deus, ela vai ser feita no tempo de Deus, não no tempo que nós achamos que ela deve ser feita, né? Então ele está dizendo aqui, na qualidade de justiça de Deus, ela pertence ao seu tempo, embora possa estar oculta do nosso, né? Então, a justiça de Deus pode passar oculta a nós, ou até no nosso tempo, mas Deus, que é justo, que é o justo juiz, ele fará justiça, né? Não fará justiça o juiz de toda a terra, ele fará justiça no tempo certo, da maneira certa. E aí, então, esse comentarista conclui dizendo que aquele que não entende isso, né, que não entende que Deus vai fazer a justiça certa, no tempo certo, quem não entende isso, não tem outra alternativa senão dar mais valor à morte do que à vida, que foi o que Salomão terminou fazendo aqui, né? Ele chega ao ponto de dar mais valor à morte do que à vida, por quê? Porque ele está com esse olhar negativo, com esse olhar sombrio, com esse olhar nublado para a vida, né? E é verdade, né, gente, que isso é fato que ele colocou aqui sobre a opressão, né? Mas é verdade também, a gente sabe que a vida também tem muitas coisas boas, graças a Deus, né? Então a gente também tem que olhar não só para o lado sombrio da vida, como Salomão fez ao escrever esse livro, mas a gente tem que olhar para o lado mais ensolarado da vida também, né? Porque existe também esse lado ensolarado. Mas aqui Salomão, como a gente falou, né? A gente sempre tem que interpretar Eclesiastes nesse contexto. Ele estava no final da vida, provavelmente tenha sido um período de esfriamento espiritual, né? Que ele se afastou do Senhor, se desviou do Senhor, então ele começa a olhar a vida desse prisma mais triste, mais mal-humorado, mais nublado, vamos dizer assim, né? Muito bem, vamos caminhar aqui então, agora, para o versículo 4 do capítulo 4. Então, também Salomão diz o seguinte aqui: então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento, né? Então, esse versículo também é interessante, porque Salomão, ele chegou à conclusão, na sua observação, né? Talvez também seja uma observação olhando assim, né, por um prisma
nublado da vida, vamos dizer assim, um olhar nublado, né? Mas não deixa de ter aqui a sua verdade, né? Ele diz aqui que ele percebeu que todo o trabalho que as pessoas realizam e que toda a destreza, né, que a pessoa adquire em realizar um determinado trabalho, isso provém da inveja, né? Para Salomão, a motivação que as pessoas têm, muitas vezes, para trabalhar e principalmente para conquistar, para adquirir habilidade no seu trabalho, né? Que a motivação geralmente é a inveja, é a rivalidade do homem contra o seu próximo. Então, portanto, né, se essa é a motivação das pessoas, ele chega à conclusão que isto é vaidade e correr atrás do vento, né? Eu quero ler esse versículo na linguagem de hoje. Olha, diz assim: também descobri por que as pessoas se esforçam tanto para ter sucesso no seu trabalho. É porque elas querem ser mais do que os outros. Olha aí, elas querem ser mais do que os outros, né? Então, a questão da inveja, da rivalidade. Mas tudo é ilusão e tudo como correr atrás do vento. Então, termina aqui o versículo 4 nessa linguagem de hoje, né? Nessa tradução na linguagem de hoje, né? E aí nós temos aqui também o comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal sobre esse versículo, que diz assim, olha: diligência no trabalho e aprimoramento profissional são muitas vezes motivados por mera competição com o próximo e por concorrência egoísta, né? Então, olha aí, muitas vezes a diligência no trabalho e a tentativa de se aprimorar profissionalmente, muitas vezes tem como motivação o quê? A competição, a inveja, a rivalidade com outras pessoas, né? E ele diz aqui que, esse comentário diz que tais motivações são autodestrutivas, né? Então a gente tem que estar sempre pensando em qual é a nossa motivação, até mesmo no nosso trabalho, até mesmo para a gente melhorar profissionalmente, para a gente se especializar no nosso ramo de atividade. Qual é a motivação que a gente está tendo? Salomão, observando a vida aqui de um ponto de vista negativo, né, de um ponto de vista assim, mais sombrio, nublado, ele percebe que a motivação das pessoas é a inveja, é a rivalidade, né? Ou, como diz aqui na linguagem de hoje, é querer ser mais do que o outro, tá? Então, fica aqui também essa reflexão para nós, tá? Mas eu vou ler aqui na sequência os versículos 5 e 6, que eles estão, de alguma maneira, eles estão ligados também a esse verso 4 que eu acabei de ler com vocês. Mas eu vou ler então no próximo áudio, né, os versículos 5 e 6 para a gente entender o que eles dizem e fazer uma correlação com esse verso 4 que a gente acabou de comentar. Aula 36, áudio 2. Muito bem, então eu vou ler agora, gente, o versículo ou os versículos 5 e 6, mas eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida, que eu achei essa tradução melhor, e depois eu vou comparar com a linguagem de hoje, tá? Então, na Almeida Revista e Corrigida, diz assim: o tolo cruza as mãos e come a sua própria carne. Aí o 6 diz: melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito, né? Então, veja só que interessante, né? Por um lado, no versículo 4 ele fala, né, que há pessoas que trabalham e que tentam se especializar no seu trabalho, mas que a motivação dessas pessoas é a inveja. Aí no versículo 5 ele vai falar do tolo, né, que seria a pessoa preguiçosa, né? A pessoa preguiçosa. O tolo cruza as mãos e come a sua própria carne, né?
essa expressão aqui, come a sua própria carne, provavelmente quer dizer assim, destrói-se a si mesmo. Porque o tolo, quer dizer, o preguiçoso, aquele que cruza as suas mãos, ele come a sua própria carne, ou seja, ele termina se destruindo a si mesmo. Tá? E aí depois, no versículo 6, me parece aqui que Salomão, então, ele traz uma espécie de equilíbrio, né? O equilíbrio, então, que a gente precisa ter. No versículo 6, melhor é uma mão cheia com descanso, né? Então, melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias, não é? Ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Então, vou ler de novo para ficar mais claro. Melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito, né? Então, a moderação, né? Salomão tá propondo aqui que é melhor a pessoa ter uma mão cheia, não é? Mas ele poder, né, ao invés de ter as duas mãos cheias, ele ter uma mão cheia só e com essa uma mão cheia ele também ter algum descanso, do que a pessoa ter as duas mãos cheias, mas viver com seu espírito aflito, porque é isso que acontece também, não é? Muita gente quer conquistar demais, quer ganhar demais, quer ter demais, quer ter posse demais, né? E aí fica com as duas mãos cheias, é tanto trabalho, é tanta correria, é tanto problema, é tanto pepino para resolver, é tanto abacaxi para descascar. Mas por quê? Porque a pessoa quer ter muito, a pessoa quer ter as duas mãos cheias. E aí ela fica, né, ela fica com o espírito aflito. Então, ele está falando aqui, é melhor, ao invés de você ter as duas mãos cheias, você ter uma mão cheia e ter um pouco de descanso, né? Então, veja, eu vou ler aqui um comentário que diz assim, olha, diz o seguinte: há numerosas declarações no livro de Provérbios, né? Lembra que a gente estudou o livro de Provérbios? Então, esse comentarista está dizendo que há numerosas declarações no livro de Provérbios sobre a natureza autodestrutiva da preguiça, típica do tolo. Então, é o que o versículo 5 diz, que o tolo cruza suas mãos e come a sua própria carne, ou seja, destrói-se a si mesmo, né? Então, nós vimos no livro de Provérbios que existem lá numerosas declarações sobre a natureza autodestrutiva da preguiça, que é típica do tolo. E aí, então, ele segue aqui, esse comentarista, dizendo: além de condenar aquele que não trabalha, o autor adverte que vale uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Deve-se, pois, preferir a moderação ao esforço excessivo, né? Então, o que a gente aprende aqui é a questão do equilíbrio, né, gente? Que na vida, em tudo, o equilíbrio vai bem. Então, o texto, ele tanto critica aquele que não quer fazer nada, né, que é o preguiçoso, é o tolo que cruza as mãos, né, e destrói-se a si mesmo, como também critica aquele que quer trabalhar tanto, 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 ele quer encher tanto as mãos dele de bens, de coisas, que ele vive com o espírito aflito, ele não tem descanso. Então é melhor, né, uma mão cheia, né, do que as duas vazias ou as duas cheias. É melhor uma mão cheia e um pouco de descanso, do que você ter as duas mãos vazias, como o preguiçoso, ou as duas cheias, como aquele que está, né, ali naquela obsessão de ter, de ganhar e de conquistar, tá certo? Então, a gente vê aqui a questão da moderação, né, como a moderação é importante em todas as coisas. E eu vou aqui também ler ainda um outro comentário sobre esses versículos do 4 ao 6, que diz assim, olha, quer ver? Diz assim: qual o motivo que inspira a indústria e o empreendimento humano? O que é que motiva? Isso aqui voltando lá para o versículo 4, né? Que fala da inveja, da rivalidade. Então, qual o motivo que inspira a indústria e o empreendimento humano? Ele responde: é o desejo de fazer algo mais que sobreviver,
de ultrapassar os rivais, né? Então você vê que na história do ser humano nós temos isso, né, gente? Nós temos até aqueles grandes conquistadores da história, né? Quando você pega, por exemplo, esses tempos aqui, eu tenho estudado um pouquinho sobre a história do Napoleão, né? Então, Napoleão foi aquele líder que, nossa, era aquela coisa por conquistar, aquela ânsia por conquistar e conquistar e conquistar, né? Para isso ele não mediu esforços, para isso ele não se preocupou com o número de soldados que tiveram que morrer nas batalhas, né? Só para ele ali então, para ele ter aquela sua vaidade pessoal, né, satisfeita. Então, ele queria conquistar, conquistar e conquistar, né? E nós temos muitos seres humanos que também querem conquistar, muitas vezes até na questão do trabalho, na questão das riquezas, na questão, né, profissional, na questão material. Então esse autor aqui, ele está perguntando qual a motivação por trás de tudo isso. Aí ele diz, é o desejo de fazer algo mais do que apenas sobreviver, é o desejo de ultrapassar os rivais. No entanto, ele continua aqui, esse comentarista, mas a realização desse desejo não produz a satisfação que ele promete, pois excita a inveja de outros e a ansiedade de que os outros o alcancem. Desculpa aqui, deixa eu ler novamente. Pois excita a inveja de outros e a ansiedade de que os outros o alcancem toma conta do líder da corrida, né? Então, o que esse comentarista está falando? Que essa busca por conquista, né? Essa busca por conquistas, seja em que área for, essa realização desse desejo não produz a satisfação que promete. Então, primeiramente, a pessoa às vezes passa a vida querendo conquistar, achando que isso vai dar sentido para a vida, isso vai dar propósito para a vida, para a existência, mas a pessoa não vai achar felicidade aí. A pessoa não vai se realizar aí. Não é aí que a pessoa vai se realizar. Nós sabemos quem é a única pessoa que pode realizar o ser humano, que é o Senhor Jesus Cristo, né? Que é a fé em Deus, que é o próprio Deus. Mas as pessoas buscam a realização nas conquistas, sejam profissionais, né, sejam esses conquistadores aí da história, né, esses tiranos que querem conquistar o mundo, né, Alexandre o Grande, outros, né, que existiram aí, Hitler, né, e tantos outros que quiseram conquistar e quiseram aumentar os seus domínios, uma ânsia, né? Então, isso daí não vai trazer satisfação. E ainda, ele diz aqui que esse desejo termina excitando a inveja de outros e o que acontece? A ansiedade, né, desse que está tentando conquistar, a ansiedade dessa pessoa, né, em relação ao fato de que outros o alcancem, toma conta dessa pessoa, né, de tal forma que a pessoa fica então ansiosa, né? Porque a pessoa que está na frente, ela não quer ser ultrapassada. É como ele usa até a expressão aqui, o líder da corrida. O líder da corrida, ele sofre uma pressão muito grande. Tudo bem, ele é o líder, mas ele tem as pessoas ali atrás no encalço dele, e ele não quer ser ultrapassado. Então isso faz com que ele tenha que se esforçar ainda mais, né? Então isso vira um ciclo vicioso terrível, a pessoa fica presa, porque ela não pode perder a posição, ela tem que então fazer mais, ela tem que se esforçar mais, ela tem que ganhar mais, ela tem que se especializar mais, porque ela tem que mostrar o poder dela, ela tem que mostrar, né, a capacidade dela. Então isso se torna uma espécie de uma prisão para a pessoa, né? Então, essas questões aqui que são colocadas, elas são muito interessantes, né, para a gente refletir, para a gente pensar aqui na nossa própria vida, certo, gente? Muito bem. Vamos seguir aqui. Então, agora nós vamos para os versículos 7 e 8 aqui do capítulo 4. Salomão, então, ele continua dizendo o seguinte: então, considerei,
outra vaidade debaixo do sol. Considerei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho, nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para que trabalho eu se nego à minha alma os bens da vida? Também isso é vaidade e enfadonho trabalho, né? Então, Salomão aqui ele considera uma outra situação, né, que ele chama de uma outra vaidade, de uma outra coisa vazia, que é o quê? Uma pessoa, ele imagina que uma pessoa que não tem família, não tem esposa, não tem filho, não tem irmão, não tem irmã, mas essa pessoa, apesar de não ter ninguém, não para de trabalhar. Os olhos dessa pessoa não se fartam de riqueza, né? E aí ele diz aqui que essa pessoa, ela nem para pensar o seguinte: para quem trabalho eu? Né? Para quem que eu estou trabalhando? Se nego a minha alma os bens da vida. Quer dizer, a pessoa trabalha tanto, né? Não tem para quem deixar as riquezas que está ganhando, e ainda a própria alma está negando os bens da vida. Então, Salomão está dizendo aqui, também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Então, gente, perceba que aqui do versículo 4, né, até o versículo 8, existe uma correlação aqui, existe uma correlação de ideias, de pensamentos aqui, que eu acredito que esses versículos, né, têm aqui uma interligação, né? Eu vou ler o versículo 7 e também o versículo 8 na linguagem de hoje para lançar um pouquinho mais de luz aqui para nós. Olha, diz assim o texto aqui na linguagem de hoje: descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena. É o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que é que ele trabalha tanto, deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isso também é ilusão. É uma triste maneira de viver, né? Então, nessa tradução fica bem interessante, né? Então ele fala aqui que uma pessoa viver sozinha, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, só viver trabalhando o tempo inteiro, nunca satisfeito com a riqueza que tem, sempre querendo mais, né? Isso é uma vaidade. Para que essa pessoa trabalha tanto, deixando de aproveitar as coisas boas da vida? É isso que Salomão está dizendo. Isso é uma ilusão, isso é uma maneira triste de viver, né? E é verdade. Aqui nós entendemos que é uma grande verdade que Salomão está dizendo aqui, certo? Muito bem, gente. E aí é interessante porque dos versículos 9 ao 12, né, também a gente tem uma continuação aqui, especialmente desses versículos 7 e 8, porque nos versículos 7 e 8, Salomão está considerando uma pessoa solitária, né? Uma pessoa solitária, como ele diz aqui, uma pessoa que não tem filho, não tem irmã, né? Não tem amigos. Ele está considerando uma pessoa solitária nos versículos 7 e 8. Portanto, a partir do 9, Salomão vai dizer o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade, né? Então veja, gente, esse texto ele é bem interessante, né? Porque esse texto aqui ele vai falar do valor do companheirismo, do valor da amizade, do valor de você não viver solitariamente, de você não viver sozinho, não é? Isso é que o texto está dizendo aqui. Olha, melhor é serem dois do que um. Por quê? Porque dois têm melhor paga do seu trabalho.
né? Por que que é melhor serem dois do que um? Porque se caírem, um levanta o companheiro, né? Ou seja, quando são dois, se um cair, né, o que ficar de pé ajuda o seu companheiro a levantar. Ele continua dizendo aqui: ai, porém, do que estiver sozinho, né? Do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Então, estar sozinho é muito difícil, porque se a pessoa cai, não tem quem a levante, né? Diz aqui também o seguinte: se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Né? Então é importante você sempre ter um amigo, né? Uma pessoa com quem você compartilha a sua vida. Versículo 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Olha como é importante serem dois, né? Porque se alguém quiser prevalecer contra um dos dois, os dois vão se unir para resistir àquele que está se levantando. E aí ele diz aqui: o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade, né? Um cordão, uma corda com 3 dobras não vai se arrebentar com facilidade. Então esse texto aqui, ele é muito conhecido, inclusive, né? Ele é um texto muito conhecido, muito citado aqui do livro de Eclesiastes, e ele traz aqui essa lição para a gente. Eu quero ler 2 comentários sobre esses versículos aqui, do 9 ao 12. Primeiro, aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal, diz o seguinte, olha: o companheirismo tem muitas vantagens, pois Deus não nos criou para vivermos isolados uns dos outros. Todos nós precisamos do amor, da ajuda e do apoio dos amigos, dos familiares e dos irmãos na fé, né? Então todos nós precisamos do apoio. Aqui também esse texto, ele é interessante até, ele se aplica até, eu penso, que é a questão do casamento, né, gente? Às vezes levanta-se essa questão, né? O que é melhor, a pessoa viver sozinho, né, sem se casar, ou a pessoa se casar, né? Porque tem até o ditado que diz: antes só do que mal acompanhado, né? Então, há pessoas que fazem a opção de viverem sozinhas, de não se casarem, né? Tem o lado bom, tem os lados positivos em você viver sozinho, não há dúvida, né? Mas também viver sozinho em outros aspectos é uma coisa muito difícil, né? Então, há pessoas que às vezes preferem viver sozinhos, por quê? Porque viver a dois, uma vida a dois, uma vida conjugal a dois, né? Um homem e uma mulher, é muito difícil. A gente sabe, quem é casado sabe, né? Os conflitos surgem no relacionamento, os problemas surgem, aí vem os filhos, né? Aí a gente, além de cuidar de nós mesmos, nós temos que cuidar do nosso cônjuge, nós temos que cuidar dos nossos filhos, né? E depois passa-se mais um tempo, às vezes vem às vezes o cuidado, como é uma situação que eu e a minha esposa estamos vivendo hoje, o cuidado com um dos nossos pais, né? No caso, a gente está tendo que cuidar hoje da mãe da minha esposa, né? Então vem isso daí, tudo é resultado do casamento, né? Da escolha de viver uma relação conjugal, né? Depois, mais adiante, vem lá os netos, que também trazem uma preocupação para os avós, né? Então, muita gente, às vezes, vendo tudo isso, né? A dificuldade da convivência, da vida a dois, as complexidades da vida de uma família, preferem ficar sozinhos, né? Mas olha, eu digo para vocês que com todos os problemas, né, com todos os desafios que pode haver numa vida a dois, né, eu penso que ainda é melhor a gente viver a dois, né, a gente ter um cônjuge, né, se a pessoa conseguir encontrar alguém, né, que seja um bom companheiro, uma boa companheira, né, vale mais, porque, como diz esse texto aqui, melhor é serem dois do que apenas um, ok? Eu vou ler, eu quero ainda ler um outro comentário sobre esse texto aqui, mas eu vou comentar no próximo áudio então.
aula 36, áudio 3 agora. Muito bem, então eu quero ler agora, gente, um comentário também sobre esses versículos 9 a 12, né, que fala que é melhor serem dois do que um. É um comentário que está aqui na Bíblia de Estudo Despertar, tá? Que é uma Bíblia que foi produzida, né, as notas de rodapé dessa Bíblia, elas foram produzidas para pessoas que estão em recuperação, né? Então, alcoólicos em recuperação, pessoas que tiveram problemas com drogas, que estão em recuperação, enfim, pessoas, né, que tiveram problemas emocionais, que estão em recuperação, tá? Então, essa Bíblia aqui, ela foi escrita, os comentários, né, as notas de rodapé foram escritas, olha só que interessante esse comentário aqui, diz assim: amigos que dão apoio e relacionamentos saudáveis são absolutamente necessários para uma recuperação bem-sucedida. Tá vendo? Olha aí. Amigos que dão apoio e relacionamentos saudáveis são absolutamente necessários para uma recuperação bem-sucedida. Então, quando uma pessoa pressão, né, um problema assim de cunho emocional, como é importante, né, amigos, como são importantes relacionamentos saudáveis. É aí que o texto diz, né? Se a pessoa é sozinha e ela cair, ela vai ficar no chão, por assim dizer, porque não tem quem a ajudar. Por isso que nós precisamos ter relacionamentos saudáveis, nós precisamos ter amizades, não só no contexto do casamento, da família, né? Mas é importante que nós tenhamos bons amigos, né? Pessoas que a gente sabe que são realmente pessoas tementes a Deus, pessoas com as quais a gente possa conversar, com as quais a gente possa desabafar, com as quais a gente possa compartilhar, né, as nossas dores, com as quais a gente possa ali ter, né, a ajuda dessas pessoas até para nós carregarmos os nossos fardos, né? Então continua aqui esse comentário dizendo: quando caímos, precisamos de ajuda para levantar de novo. Se estamos sozinhos, estamos especialmente vulneráveis aos inimigos internos, né? Então, se a gente está sozinho, nós estamos vulneráveis aos inimigos internos, né? Que todos nós temos, os inimigos internos. Então, continua aqui o comentário: devemos aprender a confiar nos outros, buscar ajuda dos outros e admitir nossa necessidade dos outros, né? Então, nós temos que aprender, né? Tem pessoas que são muito desconfiadas, né? Querem viver na solidão, mas a gente precisa aprender a confiar nas pessoas, a buscar ajuda das pessoas e admitir a nossa necessidade das pessoas, né? Nós não somos uma ilha para vivermos isolados, né? Precisamos buscar amizades, né? Claro, amizades sinceras, amizades verdadeiras, amizades que valem a pena, né, serem cultivadas, não qualquer tipo de amizade, né? Temos que tomar cuidado com o tipo de amizade também, mas precisamos buscar amizade. Então, continua aqui o comentarista dizendo: isso nos dará forças adicionais, sabedoria e proteção contra nossas dependências e compulsões, né? Porque as pessoas, né, enfim, têm as suas compulsões, têm as suas limitações, né? Tem as suas neuroses, né? Todos nós temos, né? Todos nós temos as nossas limitações, até mesmo emocionais. Todos nós temos limitações emocionais, não tem ninguém que não tenha, né? Às vezes a pessoa quer se mostrar forte demais, mas não se iluda, né? Todos nós temos as nossas lutas internas, as nossas lutas emocionais, e a gente precisa então de pessoas para nós compartilharmos, para nós partilharmos, né? Para nós nos ajudarmos mutuamente. Melhor é serem dois do que um, como diz aqui Salomão, ok? Vamos lá, agora caminhando aqui para o final, então, do capítulo 4, gente, nós vamos ver o seguinte. O versículo 13 diz assim, olha: melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato que não se deixa admoestar.
Olha que interessante esse versículo aqui, né? Diz aqui que é melhor o jovem pobre, né? Que seja pobre, mas seja sábio, do que um rei, né? Que é obviamente uma pessoa poderosa, que tem recursos materiais, mas que seja insensato e que já não se deixa admoestar, que já não se deixa aconselhar, né? Na linguagem de hoje diz assim, olha, o moço pobre, mas sábio, vale mais do que o rei velho e sem juízo que já não aceita conselhos, né? Na Bíblia de Estudo Pentecostal traz um comentário que eu quero ler aqui, que é o seguinte: este contraste entre um jovem sábio e um rei velho insensato, que rejeita conselhos, demonstra quão lastimável é quando um governante torna-se arrogante e fica sem condições de ser líder e servo do seu povo, né? Então esse contraste mostra o quanto é lastimável quando um líder, quando um governante, né, ele se torna arrogante, ele se torna autossuficiente, né, fica sem condições de liderar e fica sem condições de servir os seus liderados, né? Então, veja, isso aqui é uma lição para nós também, né, gente? É uma lição de que a gente precisa optar pela sabedoria, que a gente não pode se tornar pessoas insensatas, ranzinzas, que não se deixam mais aconselhar, que não se deixam mais admoestar, que acham que já sabem de tudo, que não precisam mais de conselho de ninguém, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Mas fica aqui esse versículo para nós. Bom, aí, gente, nós temos aqui ainda o versículo 14, o 15 e o 16. Na verdade, essa sequência aqui do versículo 13 até o 16, né, ou seja, os últimos 4 versículos aqui do capítulo 4, eles formam uma unidade, esses versículos. No entanto, eles não são muito fáceis de interpretar, né? Até segundo aqui um comentarista que eu estava lendo, ele disse que não são versículos muito fáceis de interpretar. Então, eu vou lendo aqui um por um, né? E aí depois eu vou tentar no final fechar e fazer aqui um fechamento ligando os 4 versículos, tá? Então veja, eu vou reler o 13 e vou pegar na sequência o 14 para a gente pegar no contexto. Então vamos lá, diz assim, olha: melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar, ainda que aquele saia do cárcere para reinar ou nasça pobre no reino deste, né? Então, ele está dizendo aqui, né, que ainda que aquele jovem pobre, sábio, né, ainda que ele nasça pobre no reino desse rei insensato, ou ainda que ele saia do cárcere para reinar, né, ele é melhor do que esse rei insensato que já não se deixa aconselhar, né? Esse versículo 14, na linguagem de hoje, está da seguinte maneira traduzido, olha: um homem pode muito bem sair da cadeia e se tornar o rei do seu país, mesmo tendo nascido pobre, né? Então, a tradução na linguagem de hoje, ela traz aqui essa tradução interessante, né? Eu vou reler aqui, olha, diz o seguinte: um homem pode muito bem sair da cadeia e se tornar o rei do seu país, mesmo tendo nascido pobre, né? Então, quando eu li esse versículo aqui, eu fiquei pensando o seguinte, né? Esse texto aqui, uma das aplicações que a gente pode tirar aqui é que a vida dá muitas voltas, né, gente? A vida dá muitas voltas, né? Uma pessoa pode sair da cadeia para se tornar o rei do seu país, né? O mundo dá muitas voltas, não é? Por exemplo, tem 2 exemplos aqui que a gente pode citar, né? Um bíblico e um não bíblico. O exemplo bíblico é o exemplo de José, do Egito, né? Que ele saiu da cadeia, não se tornou rei, mas se tornou governador do Egito, né? Se tornou o segundo homem mais poderoso no Egito.
Então veja como a vida, né, como eu falei aqui, eu penso que a gente pode tirar essa aplicação, que a vida dá muitas voltas, né? A gente jamais sabe o que pode acontecer lá na frente, né? E outro exemplo que eu estou me lembrando aqui é do próprio Nelson Mandela, né? O Nelson Mandela, que foi aquele preso, né, sul-africano lá na África do Sul, né, que foi preso pelos brancos lá na África do Sul, né, naquele processo todo, daquela luta pelos direitos civis dos negros lá na África do Sul, aquele processo chamado Apartheid, né? Nelson Mandela ficou muitos anos preso. E depois que ele foi liberto, ele se tornou presidente do país, ele se tornou presidente da África do Sul, né? Então, veja como a vida pode dar voltas, né? Vamos dizer assim, veja como esse texto é interessante, porque diz aqui que um homem pode muito bem sair da cadeia e se tornar o rei do seu país, mesmo tendo nascido pobre, né? Então, essas coisas de fato podem acontecer. E aí o versículo 15 diz assim, olha: vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Então veja, aqui parece que ele está falando, né? Ele parece que ele tem em mente aqui. Eu vou até ler um comentário aqui, olha, quer ver? Que diz o seguinte, olha. Essa passagem é altamente enigmática e é impossível interpretá-la com segurança. Parece, né, essa passagem parece conter uma alusão a algum episódio histórico com o qual os leitores contemporâneos lá de Salomão estariam familiarizados. Ou seja, qual seria esse episódio? Um decrépito e idoso monarca, né, um idoso rei, sendo substituído por um brilhante jovem que romanticamente saiu da prisão em meio a entusiasmo universal, mas que rapidamente caiu no desagrado, né? Então, essa passagem aqui, ela parece conter, né, uma história, né, de um episódio de um monarca idoso, de um rei idoso sendo substituído por um jovem brilhante, né, que saiu da prisão para se tornar rei, tá? Então aí no versículo 15 fala isso aqui, ó: vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei, tá? Mas eu quero ler esse versículo 15 ainda na linguagem de hoje, que diz o seguinte: eu pensei, então aqui como se Salomão estivesse dizendo, né? Eu pensei, ou está dizendo, né? Só que aqui a gente olhando para essa tradução na linguagem de hoje, diz assim, Salomão diz assim: eu pensei em todas as pessoas que vivem neste mundo e imaginei que existe entre elas, em algum lugar, um moço que tomará o lugar do rei. Tá? Então, na linguagem de hoje diz aqui: eu pensei em todas as pessoas que vivem neste mundo e imaginei que existe entre elas, né, entre todas as pessoas que vivem nesse mundo, em algum lugar, existe um moço, um jovem que tomará o lugar do rei, tá? Então, eu penso que aqui, né, de acordo com a linguagem de hoje, a gente pode trazer essa aplicação que eu já trouxe há pouco, né? Tipo, o mundo dá voltas. Em algum lugar pode surgir um jovem que vai tomar o lugar de um rei, né? Muito bem, mas aí, gente, indo para o versículo 16, que é o último versículo, diz o seguinte: era sem conta todo o povo que ele dominava, né? Então esse jovem rei, ele sai da prisão, ele toma o lugar de um rei insensato que já não se deixava aconselhar por ninguém, né? E existiam muitas pessoas, né, que passaram então a ser súditos desse jovem rei que ficou no lugar daquele velho rei. E diz aqui: era sem conta todo o povo que ele dominava, mas aí continua o texto dizendo: tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade,
que também isto é vaidade e correr atrás do vento, né? Então, é como se o texto estivesse dizendo aqui que esse jovem rei, né, ele iria então governar no lugar daquele velho rei, né, num momento assim fantástico, porque ele ia sair da prisão para tomar o lugar daquele velho rei, as pessoas iriam ficar muito empolgadas, entusiasmadas, mas com o tempo esse entusiasmo ia também cair, né, ia diminuir, né? Como diz aqui o texto, tão pouco os que virão depois hão de se regozijar nele, hão de se regozijar nesse jovem rei, né? Na linguagem de hoje diz assim, olha, diz assim, o número de pessoas que um rei governa é muito grande. No entanto, quando deixa de ser rei, ninguém é agradecido pelo que ele fez. É tudo ilusão, é tudo como correr atrás do vento, né? Então, a nova tradução na linguagem de hoje, ela é como se ela trouxesse, né, para esses 4 últimos versículos aqui do capítulo, é como se ela trouxesse, como se cada versículo fosse até mesmo independente um do outro, tá? Na tradução mais tradicional, na Almeida, esses 4 versículos, eles parecem perfazer, então, um único parágrafo, né? Um único assunto, tá? Só que, como eu disse há pouco, vou repetir, né? Essa passagem, como diz aqui um determinado autor, como diz um determinado comentarista, essa passagem é altamente enigmática e é impossível interpretá-la com segurança. O que a gente pode dizer aqui com segurança, né? É que, como diz aqui, esse texto aqui parece conter, né, uma alusão a algum episódio histórico com o qual os leitores lá da época estariam familiarizados. Que episódio seria esse? Então, um idoso monarca, um rei idoso, né, e insensato, sendo substituído por um brilhante jovem que romanticamente saiu da prisão em meio a entusiasmo universal, né? O jovem saiu da prisão para ser rei, todo mundo ficou entusiasmado, mas entusiasmo esse que rapidamente caiu no desagrado, né? Porque as pessoas são assim, né? Em um determinado momento elas estão entusiasmadas com um novo rei, com um novo governante, com um novo presidente, né? Daqui a pouco o entusiasmo passa, né? O dia a dia vai chegando, a rotina vai chegando, o encanto vai se perdendo, né? E as pessoas então vão perdendo aquele entusiasmo inicial, né? Ainda esse comentarista aqui, ele fala o seguinte, que a juventude, né, como esse rei jovem aqui que assumiu o trono, né? A juventude inevitavelmente se torna idosa. E então tem de tolerar a dor de ver o passageiro interesse da multidão voltar-se para outro lado, né? Então é interessante também esse comentário aqui, ó. A juventude, como era no caso desse jovem rei, inevitavelmente se torna idosa. Um dia o jovem se tornará idoso, né? E então, né, quando a juventude se tornar idosa, tem de tolerar a dor de ver o passageiro interesse da multidão voltar-se para outro lado, né? Então, quando se é jovem, né, de repente esse rei aqui assumiu o trono com entusiasmo dos seus súditos, mas com o passar do tempo deve ter surgido um outro jovem que entusiasmou a geração daquela época seguinte e desprezou aquele jovem que tempos atrás tinha sido motivo de tanto entusiasmo pelos seus súditos, né? Não sei se deu para vocês entenderem, espero que tenha dado, né, gente? Mas é isso. Então, a gente tem aqui realmente muitas questões, né, no livro de Eclesiastes que podem ser, então, objeto da nossa reflexão, do nosso pensamento, né? Então é isso, eu te aconselho, se possível, a ouvir novamente essas aulas, quem sabe até acompanhando com a sua Bíblia aberta, não é? Para você ir lendo junto comigo à medida que eu vou explicando, você vai lendo, você vai acompanhando,
vai refletindo, quem sabe até anotando, mas especialmente tente ouvir mais de uma vez para que essas verdades estejam entrando e penetrando no seu coração e no seu espírito, ok? E então, até a próxima aula, permitindo Deus.